Fala galera, beleza? Vamos começar aí o último episódio de The Boys, galera. Depois de uma temporada incrível que a gente teve aqui, né, fazendo a resenha de The Boys no nosso canal. Estamos chegando no último episódio e a gente tem muita coisa para falar aí. Já senta o dedo no like se você confia no nosso trabalho. E não esqueça de comentar aqui o que você achou do final de The Boys. Deixa aqui nos comentários para a gente poder trocar uma ideia bem legal, beleza? Galera, antes de mais nada, se você não conhece o nosso canal, tá caindo aqui a primeira vez, já se inscreve. Aqui é um canal Geek Game, a gente tem vídeo toda semana. Dá essa força aí pra gente. Bom, galera, vamos falar então de The Boys, né? Depois dessa temporada incrível que a gente teve, chegamos finalmente no último episódio e aqui é preciso dizer que talvez o episódio seja o episódio mais fraco da temporada toda, mas nem por isso acaba estragando a temporada. Foi uma temporada maravilhosa, mas a gente precisa conversar sobre alguns pontos aí. Um dos pontos que é importante falar é sobre a questão de rodar em círculo. A gente vê que The Boys, a partir da segunda temporada e agora na terceira, ela tá dando voltas e voltas e assim, a história ela acaba justamente onde ela termina. Para a quarta temporada a gente tem que ver isso, mas a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. Bom, o episódio começa com o Capitão Pátria indo lá atrás do seu filho, né? A gente descobre que o que a deputada Nilma conseguiu para ele foi justamente o endereço da onde que estava a criança, né? O Ryan, que é seu filho. E ele vai atrás do filho dele para poder trocar aquela ideia e ver se ele consegue levar o filho dele justamente do lado sombrio da força. É engraçado como os caras do The Boys, né, os produtores e os diretores, conseguem trazer essa nuance aí com várias referências da cultura pop, né? Lembrei muito do Anakin Skywalker de Star Wars, antes dele virar o Darth Vader, né? Antes do Palpatine conseguir ali transformar ele pro lado negro da força, foi justamente essa questão. O Anakin era uma pessoa perdida, que estava em busca de respostas, e ao invés do lado certo, poder ali abraçar ele acaba achando esse conforto justamente no lado negro da força. O Bruto, né, por exemplo, quando chega ali acaba culpando o menino por ele ter matado a própria mãe. A gente vê que quando o Capitão Pátria chega, ele fala totalmente ao contrário, que ele não tem que ter vergonha de seus poderes, que ele não é o culpado do que aconteceu com a mãe. Então isso é bem legal porque, tipo assim, mesmo que você não esteja ouvindo a coisa certa, dependendo do momento, ela pode ser a coisa certa que vai fazer você seguir e trilhar um caminho, e aí não necessariamente esse caminho precisa ser bom ou ruim, né? Então o Capitão Pátria chegou no momento certo, com as palavras certas, né? Com aquilo que o menino queria ouvir. Bom, todo o episódio ele é bem corrido, galera. Achei bem corrido o episódio. Não estranhe dessa resenha ela ficar atropelada, porque foi exatamente isso que aconteceu no episódio. Então, vários arcos ali que foram sendo construídos de uma maneira bem legal durante toda a temporada, ela foi devidamente, talvez por falta de tempo, talvez pela necessidade de concluir tudo nesta temporada, feita de maneira às pressas. Então, por exemplo, se você for pegar o arco do Black Noir, por exemplo, ele acaba voltando para Vault, ele tenta convencer o Capitão Pátria de que ele precisa matar o Soldier Boy, mas aí o Capitão Pátria acaba lembrando ele, né, falando para ele que ele já sabe que o Soldier Boy é o seu pai, e ele pergunta pro Black Noir se ele sabia disso o tempo todo. E o Black Noir, quando fala que sim, ele acaba tendo uma morte ali, aparentemente, pelas mãos do Capitão Pátria. Então, assim, foi muito apressado isso daí. É uma pena porque é um desperdício de um personagem que nas HQs tem uma coisa muito maior, um background, uma história, uma importância muito maior. Então fica aí essa questão, né? Foi um desperdício, talvez muito apressado, dos diretores ali, dos roteiristas, em acabar com a vida do Black Noir. O Capitão Pátria acaba matando, depois ele acaba falando pro Profundo, pro Hay-Train e pra CEO lá da Vault, que o Black Noir era um grande amigo dele, e mesmo assim ele matou, e que querendo dizer que os três ali não significa absolutamente nada para eles, né? Então foi bem interessante ver essa parte, porém muito corrida, né? Então foi uma forma de desenvolver esse arco de uma maneira talvez errada, né? Porque começou a dar uma importância tão grande pro Black Noir ali, na hora que ele
tem aquelas alucinações com os desenhos que a gente ficou esperando uma coisa muito maior e acabou não vindo. Voltando para os garotos aqui, cada um tem o seu desenrolar da história também até que satisfatório, mas chegando na parte do Ryu é interessante dizer que ele acaba descobrindo você ser um herói de verdade. Não necessariamente você precisa ter superpoderes. O Bruto acaba nocauteando ele, né? A partir do momento que ele, Soldier Boy e o Ryu vão atrás do Capitão Pátria, ele acaba nocauteando o Ryu para que ele não usasse novamente o composto V, já que ele sabia que era algo totalmente letal, né? A Luz Estrela no episódio anterior tinha alertado ele a isso, então ele acaba nocauteando e o Ryu entende isso como uma forma que o Bruto salvou a vida dele. E aí ele acaba tendo flashbacks, na verdade, de como era a vida com o pai dele, que o pai dele salvou ele várias vezes. A triste realidade da vida, né? Porque tinha muitas dificuldades, o pai dele criou ele sozinho, então o pai dele sempre filtrou isso. Então ele entende que às vezes você salvar uma pessoa não necessariamente tem a ver com ter superpoderes. Esse arco vai fechar um pouco mais pra frente e a gente já vai falar no momento que ele tem a opção de colocar o composto V nele e salvar a Luz Estrela, né, se teletransportando, que é o poder que o Ryu fica quando ele coloca o composto V, mas ao invés disso ele resolve apontar as luzes e as fontes de energia para a Luz Estrela para que ela se carregasse e pudesse dar um golpe muito mais forte do que ela era capaz. Então é bem interessante ver isso, que nesse momento ele entendeu de uma vez por toda que ele pode ajudar e ser um herói de uma forma totalmente diferente. Então o arco dele se fecha justamente aí. Bom, vamos pro principal. Tudo isso daqui se enrola, mas tem 3 personagens aí, 4 na verdade. A Rainha Maeve, o Capitão Pátria, o Soldier Boy e o Bruto. Aí que tem um pouco mais de espaço nesse episódio. Bom, a Rainha Maeve ela acaba escapando do lugar onde ela tá justamente por conta da Luz Estrela, que ao colocar um hashtag para salvar a vida dela, eles acabam criando um grande movimento ali e a tentar transferir ela de um local para o outro, ela consegue salvar. Então é bem interessante, porque depois que ela se finge de desmaiada lá e consegue depois fugir. E a gente percebe que todo aquele treinamento dela valeu a pena. Mais pra frente ela vai ter um embate ali com o Capitão Pátria e a gente vê que ela ficou bem poderosa, apesar que o Capitão Pátria em momento algum lutou com toda a força contra ela. Dá pra perceber isso também. Mas ela ficou bem forte e ela vai ter seu momento um pouco mais pra frente também no episódio, onde ela tem o seu momento de heroína ali, e é bem legal ver isso também. O Bruto, galera, ele tem aquela redenção, ele começa a fechar o seu arco ali no finalzinho que começou no episódio passado, então ele salva o Ryu, então ele consegue mudar todo o destino daquilo que ele teria que ser, né? Se a gente fosse pensar pelo tudo aquilo que passou, ele tem o seu arco fechado aqui. Mas é interessante ver que é aquela coisa, né? A gente sempre volta, são os ciclos voltando. O momento que ele tem para pegar o Capitão Pátria, acaba acontecendo ver alguma coisa, e aí ao invés de ele deixar tudo para matar o Capitão Pátria, ele volta para o começo tudo de novo. E aqui acontece isso mais uma vez no momento que o Soldier Boy vai atirar o seu raio ali no Capitão Pátria, que está na frente do Ryan, ele acaba se juntando com o Capitão Pátria para derrotar o Soldier Boy. No fim das contas, eles acabam descobrindo que o Soldier Boy é um grande fila da puta, muito pior até do que o Capitão Pátria, porque ele tem vários pensamentos retrógrados, então ele é bem pior no sentido assim, se for ver, do que o próprio Capitão Pátria, que eu acho que vai enlouquecer e ficar pior do que o Soldier Boy, mas nesse momento talvez ele seja um perigo muito maior. O Capitão Pátria ele tenta convencer o Soldier Boy nesse momento, quando todo mundo chega lá na Volts, ele tenta convencer o Soldier Boy de que eles são uma família, e ele tenta mostrar o Ryan, né? Ele pegou o Ryan justamente para poder mostrar que eles são todos uma família, que o Ryan é o neto dele e tal. Mas por conta daquele jeito chorão dele, ele acaba despertando mais ódio no Soldier Boy. Justamente também pela conta que ele acaba falando no episódio que o pai dele era muito severo com ele, ele acaba achando que o Capitão Pátria também é um menino mimado, tá? Então ele quer destruir agora o Capitão Pátria, justamente por ele ter se tornado um menino mimado. Bem interessante ver isso, porque é mais ou menos o que aconteceu com o Bruto. A gente traz aqui, o Bruto é o cara que se livrou desse ciclo de ódio, o Soldier Boy é o cara que não conseguiu se livrar, vamos dizer assim. Bom, pancadaria come solta, os caras lá, o francês, está tentando fazer o composto que
consegue fazer com que o Soldier Boy possa dormir. E a pancadaria ele tá comendo solto, acaba acontecendo várias coisas, a Rainha Maeve acaba separando o Capitão Pátria da grande batalha, e aí que nesse momento, quando o Soldier Boy vai pegar a Luz Estrela, acaba acontecendo aquilo que eu falei, o Huey acaba escolhendo ajudar a Luz Estrela de uma outra forma, e ela acaba soltando um grande poder. Foi meio sacana isso daí, não entendi muito bem, porque ela chegou até a voar, coisa que ela nunca fez na série, né, e parecia que ele ia soltar um grande poder, mas acabou mais uma vez dando aquele estalo e o cara sendo empurrado apenas 2, 3 metros para frente. Achei meio desnecessário isso. Bom, Soldier Boy mais uma vez vai perder o controle daquele raio, ele tá prestes a explodir tudo. Aí que vem o momento de heroína da Rainha Maeve. Ela deixa de lado, até esse momento ela já tinha perdido um olho e furado o ouvido do Capitão Pátria, mas como eles estão ali mais ou menos na mesma sala, ela deixa de lado o Capitão Pátria e para salvar todo mundo, né, corria o risco de ele destruir aquele prédio no meio ali de Nova York, ele acaba pegando e pulando com o Soldier Boy para fora da janela, né? Então ela acaba tendo o seu momento heróico ali no final. No final a gente descobre que isso não tem consequência nenhuma, tá? E isso é mais um problema de The Boys, por isso que eu falo que eles ficam andando em círculo. Até aqui eu compro essa ideia, mas eles têm que modificar isso para a quarta temporada para não se tornar repetitivo. E aí a gente acaba com o episódio. Aí duas coisas que acabam acontecendo que são interessantes aí depois desse episódio, tá? Ela não morre, então descobre que ela perdeu seus poderes, mas ela acaba não morrendo, assim como o Soldier Boy também não morre nessa explosão. Ele acaba sendo congelado novamente e ela acaba apenas ficando sem os poderes, bem machucada, é claro, óbvio, mas ela acaba ficando sem os seus poderes. Outra coisa também é a questão do Capitão Pátria, né? Que no final de tudo ele apresenta o Ryan para os seus fãs ali, né? Para a parte que é considerado dentro do espectro ali mais ou menos de direita. Lembrando que o The Boys ele bate nos dois lados, na esquerda e na direita, mas o Capitão Pátria é como se fosse o cara de direita ali, tá? E a partir do momento que um manifestante do outro grupo político acaba acertando um certo objeto no Ryan, aí ele acaba matando esse manifestante e ao invés de todos aqueles fãs ali, daquela base de fã, ficarem assustados, né, aterrorizados com aquilo, eles apoiam. Então, a partir do momento, ele acaba ganhando o apoio incondicional da sua base de fã. E isso é bem legal porque mostra ali no canto que o Ryan, que também ficou assustado do pai dele ter matado uma pessoa na frente de tanta gente, que poderia se assustar com isso, ele acaba gostando, ele solta um sorrisinho de lado, que é bem interessante também, porque meio que já demonstra aí como que vai ser talvez a quarta temporada. A gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre o futuro, o que a gente espera aí para a quarta temporada, mas a princípio só esse sorrisinho do Ryan já dá pra gente ter uma noção aí. Uma coisa interessante também que a gente não falou, um outro arco que fechou, mas não de maneira satisfatória, foi justamente o arco do Ray Train, né, do trem-bala. Cara, depois de tudo aquilo que se construiu, ele ficou na mesma, né? Ele até vai lá conversar com o irmão dele, explica que ele tá com um coração novo e tal, mas o irmão dele acaba mandando ele embora, acaba dispensando ajuda, falando que ele sempre mais atrapalha do que ajuda. E aí eu fico me perguntando, né, tantas outras coisas que eles poderiam deixar para ser resolvida na quarta temporada, e essa que eu acho que deveria ser resolvida mais ou menos nessa temporada, na terceira mesmo, eles acabaram meio que adiando, né? Porque ficou sem conclusão nenhuma o arco do Ray Train, que foi desenvolvido de maneira bem legal durante toda a temporada, mas no final aqui no último episódio não ficou legal. No final das contas, a Luz Estrela sai de vez dos sets, né? E ela passa a integrar ali aos garotos, beleza? Lembrando que é confirmado também no final da série que o Bruto agora está com câncer e que ele tem mais ou menos 1 ano de vida. Outra coisa que eu não acredito que vai acontecer, a gente vai conversar isso melhor no próximo vídeo. Mas é isso, galera. Foi corrido, foi de maneira apressada em muitos momentos e talvez sem grandes consequências. A gente voltou para o começo da série, para o começo da temporada, se a gente for pensar. É o pessoal ali em busca e o Capitão Pátria sendo ovacionado pelas pessoas. Bom, espero que vocês tenham gostado, o vídeo é esse daqui. Se você já gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com a galera e não esqueça, comenta aqui embaixo o que você achou do último episódio
e da temporada como um todo de The Boys. Vocês gostaram? Comenta aqui pra gente poder trocar aquela ideia. Espero que vocês tenham gostado. Tem toda a lista aí de resenha de todos os episódios da temporada. Esse é o último e, bom, até o próximo vídeo. Tchau!